Olá, boa noite. 7h16 agora, você vai ver no Jornal de hoje. O índice preocupante de poluição no Rio Piracicaba. Como será que a gente vai estar em agosto, que é mais seco ainda? A conversão de carros para o gás natural movimenta oficinas de Campinas. A procura pelo GNV aumentou demais, principalmente depois do desabastecimento dos postos de combustíveis. Atletas de Jaguariúna deixam o time de futebol porque viviam em más condições. Nós estávamos aqui como escravo mesmo, cara. Escravo mesmo. Essa é a verdade. E ao vivo tem as informações da Ponte Preta, que mais uma vez tenta vencer a primeira em casa na Série B. O adversário é o Goiás. Bem, os constantes aumentos no preço do combustível e a paralisação dos caminhoneiros fizeram disparar a procura pelo GNV, o gás natural veicular. Tem oficinas com agendamentos lotados. Mas é preciso fazer as contas, né, para ver se realmente, vale a pena fazer esse investimento. Por aqui o serviço não para. É um carro atrás do outro para fazer a conversão para o gás natural. Antes da greve, a gente convertia uma média de 10, 12 carros mês. Saltou para 30 carros mês. A procura está tão grande que, enquanto muitos estão demitindo, o seu José está contratando. Pretendo contratar mais pessoas com um pouquinho mais de experiência de mecânica, entendeu? Para mim, conseguir atender a demanda que está tendo. Leandro é um desses clientes que estão lotando a oficina do seu José. Ele decidiu optar pelo GNV por conta da economia. Ele roda muito, todos os dias. Eu moro em Hortolândia, estudo em Americana e trabalho em Valinhos, então eu ando bastante. Então eu já estava programando isso para economia mesmo. Aqui nessa outra empresa que também faz conversões, a procura aumentou demais, principalmente depois do desabastecimento dos postos de combustíveis. Aliás, a agenda de serviços anda tão lotada que o cliente precisa ter um pouquinho de paciência. Seu Mauro conta como está esse agendamento. Hoje a agenda está lotada. Dentro de 30, 40 dias eu não teria espaço. E olha que ele até reforçou a equipe. E ainda tem vaga aberta para contratar mais pessoas. Para entender melhor por que tanta gente tem procurado pelo GNV, veja essa comparação. Levando em conta os preços da Agência Nacional do Petróleo no mês de maio e o rendimento médio para um carro com gasolina, etanol e o GNV, os resultados são 41 centavos por quilômetro rodado com gasolina, 38 centavos por quilômetro rodado com etanol e 17 centavos por quilômetro rodado com o GNV. Mas não é só isso. Para rodar por aí, é preciso fazer a regularização. O custo dos documentos gira em torno de R$ 800 e é preciso passar pela vistoria. A pessoa tem que se dirigir até o Detran, poupa tempo, e retirar uma autorização, que é uma senha eletrônica, para a gente conseguir acessar o sistema nosso e poder realizar o processo de inspeção. E estando tudo ok, esse documento é levado até o Detran, esse laudo, para que ele possa regularizar o veículo dele. O Reinaldo foi em busca de um orçamento na oficina. A paralisação dos caminhoneiros e a alta dos combustíveis fizeram com que ele e o filho, que é motorista por aplicativo, fizessem as contas. Tudo leva para que a pessoa acabe optando pelo gás, pela instalação do gás. Pelo menos para quem gasta bastante. Aqui em Campinas, a conversão para o sistema GNV nas oficinas autorizadas varia entre R$ 2.800 e R$ 5.000. No G1, página de Campinas, você confere se uma oficina é ou não registrada pelo Inmetro. Isso é muito importante e garante aí a sua segurança. O preço das frutas, verduras e legumes disparou, com a greve dos caminhoneiros. Nós mostramos, inclusive, isso aqui. O abastecimento já foi regularizado na Ceasa, mas nem todos os produtos voltaram ao valor que era praticado antes da paralisação. O preço da saca de batata saía R$ 90 no dia 14 de maio. No meio da greve, o valor médio saltou para R$ 175 e agora caiu para R$ 120. Uma variação de 33% de aumento em relação ao preço cobrado antes da greve. A caixa de tomate do tipo Débora custava R$ 60, subiu R$ 10 e não teve queda. A caixa do limão Tahiti custava R$ 45, foi para R$ 65 e agora teve uma queda de só R$ 5. A caixa de manga Palmer chegou a R$ 24 e permaneceu.
Vale lembrar que esse é o preço médio, né? Durante a greve nós constatamos inclusive a saca da batata sendo vendida a mais de R$250. O único produto que teve queda de preço mesmo foi o repolho. A caixa custava R$ 35 antes da paralisação, caiu para 30 e aí não teve mais alta. Quase 70% das moradias na região metropolitana de Campinas não tem escritura em cartório. O número faz parte de uma pesquisa que está sendo apresentada em um seminário na Unicamp. O levantamento expõe os vários problemas do sistema habitacional. Moradias irregulares, o alto custo para regularização e, às vezes, até a falta de informação. O estudo feito pelo Instituto de Economia da Unicamp apontou que 68% dos imóveis da região metropolitana de Campinas não têm registro em cartório. E isso não só na periferia. A pesquisa revelou que nas regiões centrais e bairros mais estruturados também há informalidade na regularização de terras. Para chegar ao resultado, o grupo de pesquisadores visitou 643 famílias com renda de até 7 salários mínimos. Tem desde, vamos dizer, como tem um número razoável de imóveis, em torno de 30%, que vamos dizer, eles têm uma escritura lavrada no cartório de notas, então a princípio a gente espera que esses estejam razoavelmente bem equacionados, então eles deixaram de registrar no cartório pelo custo ou por outros motivos. Mas uma grande maioria é porque ou estão em terras que não têm a propriedade claramente definida, ou porque não quiseram fazer o processo de uso capião, porque é muito caro, muito demorado, muito difícil. Para tentar facilitar a vida dos donos de imóveis e fazer com que a situação deles seja regularizada, o governo federal lançou hoje nesse seminário na Unicamp um novo sistema. O que a gente tem hoje? Você tem o cadastro de imóveis rurais, que é um cadastro federal, mas na verdade você não tem um cadastro, você tem cadastros dispersos e esses cadastros não conversam entre si. E os cadastros de imóveis urbanos são geridos pelas prefeituras, que também não têm integração. Então o Sinter é uma ferramenta de integração desses dados. O Sistema Nacional deve começar a funcionar até o fim do ano. Cada imóvel vai ter um registro, como o CPF que a gente usa. E o mais importante é que a novidade não deve aumentar a cobrança de imposto. O objetivo é a redução mesmo das obrigações acessórias. Aquilo que o cidadão tem que fazer junto a diversos órgãos, ele faria numa única plataforma. As más condições em que viviam jogadores do time de futebol de Jaguariúna. 13 jovens deixaram o clube hoje. E essa noite tem Ponte Preta em campo, tentando ganhar em casa. Tá difícil, né? 7h24, a gente já volta com as informações da partida ao vivo para você. Treze atletas do Jaguariúna Futebol Clube deixaram hoje a equipe depois de meses sem receber salários e enfrentar péssimas condições de trabalho. O time disputa o campeonato que equivale à 4ª divisão do Paulista. Os atletas se reuniram hoje à tarde no estádio municipal. Eles reclamaram do atraso no salário e da situação no alojamento do Jaguariúna Futebol Clube. Só tinha um chuveiro, pô, com água quente para todo mundo, para 25 atletas, pô, dentro do alojamento. Foi uma decepção. Uma decepção porque a gente acertou uma coisa com o clube e o clube não cumpriu, entendeu? 4 meses a gente está aqui, não recebemos nada, entendeu? A gente não tinha uma alimentação digna. Os jogadores disseram que nem sempre tinha comida para todos. Muitas vezes chegou a faltar. Até tinha uns colegas da gente da Colômbia que estavam aqui, que a gente chegou até a dividir marmita com eles, para eles não passar fome. Nesse vídeo, eles mostram como era a alimentação do grupo. Arroz azedo, cheio de formiga no arroz aí, ó. Dá pra ver arroz. Aqui, ó, arroz de sopa aí, ó. Azedo, ó. Desde ontem aí, ó. Eu encontrei um inseto no pão, né? Mas aconteceu uma vez, mas mesmo assim é um fato que preocupa, que foi até onde eu chamei o grupo e falei, reuni todo mundo e falei que não dava mais, né, pra gente ficar. Os 13 jogadores receberam a visita do diretor de relacionamento do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo. A entidade vai pagar as despesas de viagem para o grupo retornar às cidades de origem. Eu vou levar todos a Campinas de ônibus, depois de Campinas eu os levo a São Paulo e de lá eu ponho cada um no seu destino. Eles vão compor um advogado para que tome a providência. É assim que nós vamos trabalhar. Nós estávamos aqui como escravo mesmo, cara. Escravo mesmo. Essa é a verdade.
O Jaguariúna Futebol Clube nega que tudo isso tenha acontecido no alojamento e disse que nada foi levado antes ao conhecimento da direção. O clube diz também que as informações não passam de represália de membros da comissão técnica substituídos e da empresa contratada para fazer a gestão do time. No começo do mês, o clube resolveu romper a parceria com a empresa por causa de desacertos e de quebras de contrato. O Jaguariúna reforçou que tem estrutura suficiente para atender os atletas. Noite de rodada cheia pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani enfrenta o CSA logo mais, 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Bugre ainda não ganhou fora de casa. Em 4 jogos, foram 3 derrotas e 1 empate. Um pouco mais tarde, 9h30 da noite, Ponte Preta também busca acabar com o jejum nesse campeonato. O problema da Macaca é dentro de casa e hoje ela vai pegar o Goiás. Vamos lá para o Moisés Lucarelli ao vivo? Gustavo Biano está lá para trazer informações da partida para a gente. Oi, Biano, boa noite para você. Boa noite, Marcela, boa noite a todos. Tá difícil a situação da Ponte Preta jogando em casa, jogando como mandante, não conseguiu vencer ainda nesta Série B. E para deixar a situação ainda mais crítica, o time não vence há um mês, exatamente hoje, um mês, sem vitória da Ponte Preta. A última vitória da Ponte foi no derby, 3-2 sobre o Guarani. Agora, nos jogos em casa, o time também não conseguiu vencer, perdeu para o Paysandu, perdeu para o Londrina. Como mandante, acabou perdendo também para o Atlético do Goianiense. Esse jogo foi em Bragança Paulista, o time saiu na frente, tomou a virada. Esse jogo foi fora de Campinas porque o gramado aqui do Moisés Lucarelli estava sendo reformado. Tá até bonito aí como você está vendo na imagem do Carlos Velade. No sábado, mais um jogo como mandante e o empate com o Oeste em 1-1, jogo que foi comandado pelo João Brigatti. E agora a expectativa é que o time volte a vencer nesta Série B. O técnico João Brigatti tem mudanças na equipe, a notícia é boa. O lateral esquerdo, Ourinho, que não joga aí há 5 jogos, 4 deles pela Série B. Ele tá voltando à equipe, estava machucado, com problema na coxa. No final de semana treinou normalmente e é a principal novidade. Com isso, o Lucas Mineiro deve sair do time. E outra novidade também é o Renan Fonseca, zagueiro que cumpriu suspensão automática contra o Oeste. Também volta e com isso o Léo Santos vai ficar no banco de reservas na Ponte Preta. A Ponte vai jogar contra o Goiás, um time que também oscila muito no campeonato, está mal, está na zona do rebaixamento. O Goiás tem 5 pontos, mas venceu o último jogo, o Atlético Goianiense, um clássico, e chega confiante. E a Ponte Preta está ali bem pertinho da zona do rebaixamento, não quer perder nem empatar, porque o risco de entrar na zona do rebaixamento é grande. Então o jogo aqui vai ser às 9h30 da noite, Marcela. Ponte Preta e Goiás, uma notícia para o torcedor. O trem passou aqui. Diz a lenda que quando o trem passa e apita, a Ponte pode ganhar. Ele passou e apitou. Vamos ver como é que vai ser isso aí, Marcela. Será, Biano? Vamos ver então. Obrigada, bom trabalho aí para você, viu? Lance a lance dos jogos dos times aqui de Campinas, você confere no globoesporte.com/Campinas, tá aí, globoesporte.com/Campinas. Lembrando também que amanhã tem os gols no Bom Dia Cidade, reportagem completa das partidas no Jornal da IPTV, primeira edição. Hoje foi dada a largada para o Campeonato Brasileiro de Balonismo. Depois de 30 anos, o campeonato voltou a Casa Branca, cidade da região central do estado, que quer ser uma referência nacional na prática desse esporte. Foi um amanhecer pra lá de especial. Os balões decolaram de vários pontos e encantaram o público. Um show visto aqui de baixo e do alto também. 30 equipes de várias regiões do país participam do Campeonato Brasileiro de Balonismo. Os balões têm em média 25 metros de altura, o equivalente a um prédio de 8 andares. E para que tudo dê certo, os pilotos seguem algumas regrinhas, algumas técnicas. Uma delas é aqui, ó. O pessoal tem que ligar um maçarico, é como se fosse um motor do balão. É que o ar precisa estar até 3 vezes mais quente do que do lado de fora, senão o balão não voa. O vento também tem que ajudar. E as provas são definidas algumas horas antes da decolagem. O diretor, a cada dia, ele determina as provas conforme a condição climática, ventos, direções. E no final, essa somatória de todas essas tarefas, no final de uma competição, que sagra o campeão. Este balão aí fez a alegria da garotada. Uma homenagem ao personagem Bidu da Turma da Mônica. Nunca teve isso aqui, então é bem legal. A paixão por balões conquistou esta família de São Paulo. Pai, mãe e filhos são pilotos profissionais. Tudo começou há 35 anos com o seu Rubens, quando ele viu fotos de balões e decidiu voar. É difícil descrever isso aí para as pessoas. Acho que só voando para você ver o que é. Depois, a mulher resolveu testar as habilidades e adorou.
Isso desafia a você a outros limites, que são lidar com a natureza. Os filhos seguiram o mesmo caminho e aprenderam a enfrentar os desafios de voar de balão. Tem hora que o vento muda, você tem que achar uma nova estratégia, em questão de segundos, e aí para poder chegar no alvo. Eu não consegui achar em nenhum outro esporte ainda essa tranquilidade que você tem voando e flutuando sobre pasto, sobre as casas e tudo mais. É indescritível. O Campeonato Brasileiro de Balonismo vai até domingo. E a gente fala da preocupação com a poluição do rio Piracicaba, assunto no próximo bloco, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. Até já, agora às 7h33. Dois ladrões morreram durante uma troca de tiros com a polícia em Guaíra, na região de Ribeirão Preto. Foi depois de um assalto a 2 bancos da cidade na madrugada. Câmeras de segurança gravaram a ação dos bandidos e também a fuga. Passava das 3 horas da manhã quando o primeiro carro da quadrilha aparece estacionando numa esquina do centro da cidade. Pelo menos 4 homens fortemente armados descem e ficam rondando o lugar. Cerca de 20 minutos depois, eles entram em ação. Nessa imagem, os bandidos correm pela calçada em direção aos bancos. Outro carro desce a rua escoltado por outros suspeitos, também armados. Minutos depois, eles explodem os cofres de 2 agências bancárias que ficam a menos de 50 metros uma da outra. As câmeras não mostram, mas a polícia aparece e começa uma intensa troca de tiros. Nessa imagem, um dos suspeitos, aparentemente ferido, se arrasta pela rua. A quadrilha corre. Na sequência, os ladrões, já no carro, voltam para resgatar o comparsa ferido. O tenente da Polícia Militar conta como foi. A gente já estava realizando patrulhamento na área central e aí a gente escutou um barulho muito forte, explosões realmente, né? Nós já fomos recebidos a tiros aí pelos meliantes e houve uma intensa troca de tiros. Ficamos aí de 10 a 15 minutos trocando um tiro com eles. O ataque chocou a cidade de 33 mil moradores. Uma barulheira tremenda, eu moro num bairro até um pouco distante daqui, mas dava para ouvir nitidamente. Era quase 4 horas da manhã, por aí, meu filho acordou na hora, ficou assustado. Era muito tiro mesmo, a gente ouvia vários tipos de tiros de várias armas diferentes. Esta dona de casa é vizinha de um dos bancos. Ela ouviu até conversa dos assaltantes. Aí, de repente, começou. Tiroteio, um falava pro outro assim, agora é a bomba mesmo, agora é bomba. Os moradores dizem que o tiroteio durou mais de meia hora. Comerciantes tiveram prejuízo. Os tiros quebraram janelas e portas de vidro de muitas lojas. A gente chega, vê a sua loja, que é o seu trabalho, o seu pão de cada dia, né? E você encontra numa situação dramática, né? Depois da troca de tiros, os bandidos fugiram. Eles pegaram a rodovia Anhanguera, sentido Araraquara. A quadrilha já era monitorada pela Polícia Civil. Em Araraquara, os policiais do DEIC da capital encontraram 2 carros da quadrilha abandonados numa rotatória. No banco de trás, os corpos de 2 homens, que a polícia acredita que são dos suspeitos baleados na troca de tiros em Guaíra. É o que aconteceu em Araraquara. 2 suspeitos renderam um médico que teve que levar a dupla de carro até São Carlos. Os bandidos então pegaram um táxi para Rio Claro e de lá foram de ônibus para São Paulo. Olha que viagem. A polícia já sabia disso e aí parou o ônibus na rodovia perto de Jundiaí. Os 2 foram presos com fuzis, munição e roupas usadas no assalto. Eles já tinham sido presos há 2 anos por roubo a banco. Foram soltos, voltaram a assaltar. O Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, o DEIC da capital, disse que 7 bandidos participaram da ação, 3 ainda estão foragidos. A quadrilha já assaltou outras cidades aqui do interior. E hoje faz 1 mês que o helicóptero que transportava uma noiva em Vinhedo caiu. As investigações ainda não foram concluídas, não. A Polícia Civil prorrogou o inquérito por mais 30 dias. A ideia da noiva era fazer uma surpresa e chegar de helicóptero na cerimônia. De repente, a cauda da aeronave bateu numa das torres do local, um castelo cenográfico. O piloto perdeu o controle e o helicóptero caiu. Muita gente ajudou a tirar a tripulação do helicóptero. Poucos segundos depois, ele começou a pegar fogo e explodiu. 3 pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas. A noiva não se machucou e, apesar do susto, o casamento aconteceu.
2 dias depois do acidente, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que o helicóptero não tinha autorização para pousar no local do evento e que a empresa também não tinha licença para usar a aeronave em atividade remunerada. Na época, o dono da empresa responsável pelo helicóptero garantiu que tinha a licença para o voo fotográfico. Depois de ouvir todas as vítimas e testemunhas, o delegado responsável pelo caso espera agora os laudos da perícia. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, também está investigando o caso. Oi, boa noite. As áreas de instabilidade continuam por aqui. Isso significa que amanhã ainda pode chover. E olha só, não vem muita chuva. Volume baixo entre 5 a 10 milímetros, só que pode cair água em grande parte da nossa região. A temperatura continua bem parecida. Logo cedo, 15 graus em Piracicaba, com a mesma sensação térmica. Em Campinas, amanhã, os termômetros variam dos 15 aos 23 graus. Tempo instável na quinta-feira também, até pode chover um pouco mais. Sexta e sábado, por enquanto, com tempo firme e as temperaturas ainda mais baixas. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui na região, uma preocupação muito grande, viu? No Rio Piracicaba, pesquisadores da USP registraram um índice de poluição muito alto para essa época do ano. A situação pode ficar ainda mais grave no pico da estiagem. A gente ainda não chegou lá, né? Hoje, os peixes já estão sofrendo com a falta de oxigênio na água. Os bancos de areia podem ser vistos em vários pontos do Rio Piracicaba. O nível está 30% abaixo da média histórica para o mês de junho. Já não tem mais as condições ideais para os organismos que vivem na água. Quem passa por ali percebe os sintomas. Muda tudo, né? Muda a cor da água, o mau cheiro, o clima do ambiente também, né? Muda bastante coisa. Mas às vezes morrem muitos peixes. Conforme a quantidade de água diminui, a poluição se concentra ainda mais. Uma forma de saber isso é analisando o índice de condutividade elétrica. É que a decomposição de matéria orgânica, de esgoto, libera substâncias que fazem aumentar a quantidade de íons que conduzem eletricidade na água. Com sensores, é possível medir esse índice. Segundo os pesquisadores do SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP em Piracicaba, em 2010, quando o rio estava com a vazão em condições normais para essa época, o valor de condutividade era de 187. Hoje ficou em torno de 360. Isso significa alto índice de poluição. Situação parecida com a do ano passado. É característico de uma época de seca. Então, se nós já estamos agora com um valor desse, como será que a gente vai estar em agosto, que é mais seco ainda? Mas outro fator importante para a vida no rio se agravou. Assim como nós, os peixes também precisam de oxigênio para sobreviver. E dentro da água, o ideal é que a taxa de oxigenação seja de no mínimo 50%. Mas hoje esse percentual está abaixo de 10%. O valor é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a oxigenação era de 35%. Isso é uma quantidade de oxigênio muito baixa, que se ela baixar mais um pouco, nós podemos ter mortandade, seja de peixes ou de qualquer ser vivo que estiver presente dentro da água. Isso representa um ponto crítico nesse momento. Devia todo mundo cuidar, né? É o que não está acontecendo. Não jogar muita sujeira na água, de esgoto, plástico, garrafa descartável, lixo, que isso aí vai acabando aos poucos. Exatamente, esse é o ponto. Tem a questão da falta de chuva, sim, da seca, da estiagem, mas tem também a responsabilidade de todos. Nós vimos aí quanto material, quanto lixo jogado no rio, né? Vamos embora. Obrigada pela companhia. O Jornal da IPTV fica por aqui. A gente volta amanhã com outras notícias da região. Até mais. Boa noite.